E hoje nós vamos conversar sobre a importância das nossas escolhas, do que realmente importa na vida de cada um de nós. Não falo das coisas básicas como a alimentação, a moradia, a roupa, mas falo de valores que preenchem as nossas vidas, que nos dão um sustentáculo e que geralmente são elaborados pelas escolhas que nós realizamos no decorrer da nossa vida. Porque toda a escolha, da mais simples à mais complexa, ela tem uma responsabilidade em contrapartida. Então, muitas vezes nós nos questionamos por que eu escolhi determinada profissão que exerço há 10, 15, 30 anos ou já me aposentei, ou por que em determinada altura da minha vida eu resolvi casar, ter filhos ou não casar. Então, todas estas escolhas, elas vão nos dando uma responsabilidade no decorrer da nossa vida. E talvez algum ouvinte diga, mas do que adianta eu repensar em escolhas que já passou tanto tempo? É que o passado não serve para ser apagado. Ele serve para ser ressignificado e tem uma função básica, primeira, que é nos ensinar a viver o hoje e o amanhã melhor, com escolhas mais assertivas. São Boaventura, um santo da Igreja Católica que viveu no século XIII, ele falou que nós, no decorrer da nossa vida, vamos desenvolvendo olhar que vão sendo aprofundado no decorrer da nossa existência. O primeiro olhar é o olhar que ele chama o da carne. É aquele que nós vemos por ver e observamos somente o que a nossa retina consegue alcançar. É um olhar bastante linear. Depois, aprofundamos a sonda da nossa investigação e desenvolvemos um olhar racional, aonde nós olhamos para alguma coisa, um objeto ou para alguém e já nos questionamos qual a sua função, qual a sua finalidade. É o olhar da ciência, é um olhar jamais aprofundado. Mas ele diz ainda que nós vamos desenvolvendo um olhar ainda mais aprimorado, que é o olhar de contemplação, que é um olhar que quando eu olho para alguma coisa ou quando eu olho para você, você é muito mais do que os meus olhos percebem, você é muito mais do que o meu tato consegue sentir. Você é aquilo que expressa o meu próprio coração. É o olhar do sentimento, da emoção, que é tão mais avantajado, tão mais aprofundado. E é com este olhar, o olhar da contemplação, que eu gostaria de convidá-los a que a gente faça esta breve viagem nesta manhã de sábado. No capítulo 10 do Livro dos Espíritos, esse capítulo ele trabalha da missão de cada um dos espíritos e Kardec questiona se há somente espíritos missionários, aqueles que vêm para alavancar o progresso da sociedade humana. E o Livro dos Espíritos, eles vêm e nos dizem que cada um de nós possuímos missões a serem realizadas e muitas vezes mais de uma missão. Muitas vezes nós encontramos o desenvolvimento dessa missão na nossa profissão, ou às vezes como pai, como mãe, às vezes na nossa própria comunidade, às vezes na instituição religiosa em que nós estamos ali fazendo que sejamos úteis na nossa caminhada. Então, perceber qual a missão de cada um de nós. Muitas pessoas,
em conversas amigas ou em atendimentos fraternos, afirmam que não têm habilidades suficientes para desenvolver uma missão. E eu digo, olha só, se somos filhos da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas, daquele que tudo sabe, daquele que tudo entende, que não atua pelo mecanismo do acaso, reside em cada um de nós também essas sementes que precisam ser o quê? Adubadas para que possam florescer. É certo que nós, na nossa sociedade, não estamos aqui para atuar e agir somente com as capacidades inatas, com aquilo que eu tenho, que já foi trabalhado em outras existências. Vivemos num estado de cooperação, ora ensinando, ora aprendendo e sempre nos desenvolvendo. Se eu já tenho a habilidade nesta existência, uma facilidade muito grande nas ciências exatas, quem sabe ao momento agora de eu desenvolver habilidades com outras competências, quem sabe na música, quem sabe no artesanato, na pintura, no desenvolvimento da inteligência, de otimizar as minhas habilidades físicas e intelectuais. Então, nós não vivemos e não reencarnamos apenas com com a competência do desenvolvimento da habilidade que já desenvolvemos em outras encarnações. Sempre é tempo de aprender, tempo de desenvolver, tempo de nos colocar à disposição. Conta uma breve história do século VI a.C., que seguidores de Buda construíram no sopé do Himalaia uma imensa estátua de ouro cravejada de diamantes. Mas ela chamou tanta atenção que os seguidores disseram assim: nossa, que beleza de criação! Mas os caminhantes que passarem por aqui poderão tirar uma pedrinha de diamante, tirar um pedacinho de ouro. E o que eles fizeram então? Eles jogaram em cima daquela imagem com tamanha maestria, com tamanho brilho, jogaram uma lama e ela ficou disforme, ficou fosca. Mas todos os dias eles iam e reverenciavam o seu mestre, porque eles sabiam que embaixo daquele lodo havia luz, havia um brilho. E nós, seres humanos, por muitas vezes fizemos assim, nas nossas habilidades e nas nossas capacidades. Ao invés de trabalharmos para desenvolvê-las, para que cada vez mais a luz brilhe em cada um de nós, nós jogamos lama, jogamos barro e vamos nos sentindo seres tão apagados, seres tão sem luz, que nos sentimos incapazes de encararmos a vida. Amigos, ouvintes desta manhã, saibamos reconhecer a luz que reside em cada um de nós. Saibamos perceber o ideal divino que há em cada um de nós. É certo que muitas vezes nós nos questionamos: será que estamos no caminho certo do nosso planejamento reencarnatório? Será que junto com o ministério da reencarnação, com espíritos tão mais elevados do que eu tracei metas, sonhos, ideais de vida? Será que eu estou ainda nesse projeto ou eu já me desviei? Porque às vezes a gente se desvia tanto que a gente perde o rumo e temos que então reformular um novo ideal, um novo planejamento. Mas a vida, ela vai nos dando sinais, ela vai nos assinalando, muito semelhante ao sinal de trânsito, né? Que tem a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde. Então ela vai nos dando sinais se estamos no nosso progresso, no nosso programa missionário ou se nós estamos muito desviados.
Então, trabalhamos 3 tópicos extremamente importantes. Primeiro, amigos, como você está acordando de manhã? Mais cansado do que quando foi dormir? O seu corpo ressente muitas dores? Você acorda desestimulado para um novo dia? Tem vontade de ficar muito mais tempo na cama? Então a vida está te mandando sinal. Qual é a fonte desse desprazer em recomeçar mais um dia? Então analise as horas do seu dia. Estamos tão atribulados, vivemos com tanta correria, que às vezes a gente quer mais horas no dia, mais horas, que o mês tenha 30, 31, que tenha mais dias. Quem sabe façamos a proposta de colocar mais vida nos nossos dias, mais vida nas nossas horas. E aí então nós vamos reconhecer que o tempo que nos é dado é o tempo necessário para que a gente possa viver, para que a gente possa descobrir, para que possamos rir e chorar, porque isso faz parte do nosso crescimento. Então, isso é identificar se eu estou dentro do meu programa missionário ou se eu me afastei e estou achando a vida muito sem graça, a vida muito sem brilho, sem vontade de realizações. O segundo tópico que a vida nos escreve, geralmente a vida nos escreve com letras tão grandes, né? Eu chamo letras garrafais, pretas, em negritos, e ela nos dá um aviso. Se o meu humor está oscilando muito, se eu acordo mal-humorado, se daqui a pouco eu estou bem, se daqui a pouco eu estou mal, e isso não quer dizer que temos problema mental ou de distonia mental bipolar. Não, quer dizer que o nosso humor é ciclotímico e que nós temos que passar por uma vigilância, um estado de vigilância atenta, porque conviver com pessoas ou com pessoas, né? E eu me pontuo como tal, que tem um humor muito oscilante, é desgastante, porque a gente não sabe como é que vai estar essa pessoa quando eu chegar em casa, se eu cumprimento, se eu nem coloco uma música, se eu convido para fazer uma refeição. Então façamos essa autoanálise. Se o nosso humor está oscilando muito, que saibamos então parar, repensar e passar por um processo de autoeducação. E esse processo de autoeducação não é aquele processo difícil, ai, eu não consigo. Não, vai devagar. Todo dia um pouquinho, todo dia uma nova tarefa, um novo olhar para consigo mesmo. E não um olhar de autocrítica severa, mas um olhar, quem sabe, de autoacolhimento, né? Um olhar de, opa, vamos ver o que eu consigo mudar hoje e que vai ser melhor. E o terceiro ponto é que a vida nos mostra que é indispensável termos atenção bastante ágil, né? Sobre o nosso nível de estresse. Estresse é uma palavra bastante recente até. É por volta de 1960 que surgiu a palavra estresse. E hoje em dia eu escuto a palavra estresse até na boca das crianças de 5 anos. Ai, eu tô estressada, tia. Ai, vó, eu tô estressada. Eu digo, meu Deus do céu, né? O que será que estão ouvindo em casa que essa palavra está fazendo parte do cotidiano? Estresse é uma força superior àquilo que a gente consegue segurar, superior àquilo que a gente consegue carregar, seja ela força física, mental, emocional, intelectual, isso é estresse. Então, muitas vezes nós conversamos com pessoas que se queixam muito de dores, né? Aqui logo abaixo do nosso pescoço, nessa região, dores na nossa lombar, tem sempre dor na cabeça, mal-estar no estômago. Então, a vida está mandando sinais. Observe o teu dia a dia. Há pessoas que muitas vezes a gente
cumprimenta ou ela chega num determinado local e nós paramos, silenciamos para cumprimentá-la até, e ela logo pensa: ih, silenciaram, estavam falando de mim. E o que é pior, estavam falando mal de mim. Oh, meus queridos, nem sempre é assim. Não levemos para o pessoal, tudo é comigo, eu sou o centro do universo, as pessoas falam de mim. Não, às vezes as pessoas estão falando até de uma reunião, de uma outra organização, e por educação param para te receber e te cumprimentar, te desejar seja bem-vindo, mas não porque estejam falando mal de você. E ocorre muitas vezes que atendemos pessoas e que ao cumprimentarmos e desejarmos um bom dia, essa pessoa está com um nível de emoção tão conturbada, tão trancada, que essa pessoa já nem nos responde um bom dia, mas já começa a chorar, faz a sua catarse emocional. Então, se estamos nesse período emocional, aonde tudo nos toca, aonde tudo mexe com as nossas emoções, que saibamos receber e entender as emoções eminentemente humanas, mas que procuremos ajuda. Às vezes não conseguimos sair de um buraco sozinho, porque por mais que a gente se mexa dentro do buraco, cada vez mais ele vai ficando profundo. Então, estenda a mão, porque acredite, alguém está lá, disposto a nos puxar, a nos erguer, para que a gente saia deste buraco. Então, a identificação da nossa missão e de como nós estamos postados diante da vida é indispensável para que a gente viva essa atual existência melhor. É claro que a gente está semeando para futuras encarnações, mas não dá para desperdiçar esta atual existência. E para isso é indispensável termos uma visão, a visão do caminho, da onde nós queremos chegar. Porque Sêneca, né, um filósofo contemporâneo de Jesus Cristo, um estoico, né, ele buscava o que ele chamava de ataraxia, a imperturbabilidade, o caminho do meio. E ele dizia que nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Você sabe para onde você quer ir? Você sabe aonde você quer chegar? Porque se não sabemos aonde queremos chegar, qualquer caminho serve. Então nós vamos lá, não dá certo, batemos numa porta, não abre, batemos outra, aí aquele caminho não é aquele que eu quero. Pare. Quando estamos perdidos, nós temos que sentar, descansar, nos orientar para seguir adiante. Então, este é o sentimento do desenvolvimento da visão da nossa vida. É saber aonde eu quero chegar, como eu quero chegar. E isso não depende de o nível social, o quanto que eu tenho de dinheiro, é o quanto eu quero ter de enriquecimento emocional e de paz íntima é que vai me levar para o caminho de uma vida melhor. E para isso, amigos, é também indispensável que a gente desenvolva valores, porque existe valores na nossa vida que precisam ser ressignificados, reentendidos. Por exemplo, a nossa educação, muitas vezes a educação que nós tivemos na nossa fase infantil já não serve mais na nossa fase de adulta e de maturidade. Então, nós temos que ressignificar alguns padrões educacionais, alguns valores. Porém, há valores que são atemporais e que são universais. E o primeiro dele é a dignidade. Ser digno é saber nos posicionar quando o nosso não é não
e o quando o nosso sim é sim. Ficar no meio do caminho, em cima do muro, não é a coisa melhor. Pode ser a postura mais cômoda, mas não é a melhor escolha. Suponhamos que um filho venha compartilhar conosco que está fazendo uso de determinada droga e a gente vai dizer: ah, tudo bem, não acho certo, mas não acho errado. Não, a nossa postura é de não ser não e o nosso sim também sim, porque senão nós vamos ser conivente com essas escolhas. E depois o tempo passando, vão dizer: ah, mas mãe, você não se posicionou. Porque se posicionar com o sim é muito mais fácil. Agora, nos posicionar com o não, nós temos que nos explicar, nós temos que nos justificar, nós temos que aguentar caras amarradas, porta de quarto batendo, mas isso também é educar. Educação requer limites, educação requer não. Educação muitas vezes requer sim, eu estou ao teu lado, eu estou contigo, na dor, na alegria, na dificuldade, no saber reerguer nossos filhos, nossos netos. Falo assim porque o modelo familiar hoje ele está tão múltiplo, né? Muitas vezes os avós criam os netos, os tios criam os sobrinhos, os pais criam os filhos sozinhos, muitas vezes as mães criam filhos sozinhos. Então nós temos que saber escolher e acolher esse múltiplo modelo familiar que se apresenta. A doutrina espírita utiliza de lentes para que possa entender esse modelo social que se apresenta. E se nessa altura da nossa conversação, dessa breve conversação, se nós não sabemos o que realmente nos importa, hoje eu vos digo. Por isso que é muito bom a gente anotar, né? Quando a gente vai se disponibiliza a escutar um programa, uma palestra, ou ir numa casa espírita, levar um lápis, uma caneta, que a gente possa anotar alguns tópicos e possa ser rememorado esse conteúdo. Amigo ouvinte, o que eu digo, o que importa na tua vida são os teus sonhos, são os teus ideais de vida, são as tuas realizações, porque quanto mais tu fizeres de bom para ti mesmo, tu serás multiplicador do bem na vida do outro. Então, utilize a tua dignidade, a tua integridade, a tua coerência e, acima de tudo, a tua humildade para fazer o teu melhor, porque Deus, como Pai, não espera que façamos mais do que nós podemos, mas Ele também não espera que façamos menos do que nós temos condições de realizar. A todos um abraço fraterno e até um outro encontro.